11 de junho de 2006, um jovem português chamado Cristiano Ronaldo estreava em Copas do Mundo e o seu adversário era Angola. Usando a camisa 17, o jogador já era titular na seleção desde 2004. Na partida, chegou a dar algumas finalizações, levou sim um cartão amarelo e Portugal vence por 1-0 com gol de Pauleta logo no comecinho. O Ronaldo participa do jogo até o minuto 60, quando é substituído pelo Felipão. O que, dada a pressão da estreia, o primeiro campeonato mundial de um menino de 21 anos, foi um começo positivo. Vamos lá, essa longevidade é inacreditável porque no dia 17 de junho, mais de 20 anos depois, ele vai estrear na sua 6ª Copa do Mundo. Até agora, nas 5 Copas disputadas, ele marcou em todas, tendo momentos de constância, evolução, passando de um ponta jovem a um jogador mais centralizado, de uma promessa a um capitão e em alguns momentos até reserva. Momentos brilhantes, mas também decepções. Em 2026, ele vai tentar buscar o troféu que aos mais de 40 anos seria o momento mais especial de sua carreira. Nesse vídeo eu vou passar por todas as Copas, focando principalmente no Cristiano Ronaldo, e a gente vai continuar em 2006. Mas antes de eu falar desse segundo jogo, vamos tentar relembrar como estava o CR7 e como estava Portugal na época. Até porque 20 anos atrás, né? Falando do Cristiano, ainda não tinha vencido a Bola de Ouro, mas já estava extremamente consolidado no Manchester United. Viria a vencer a Premier League seguidamente, viria até a vencer a Champions, e na seleção, na Euro de 2004, já tinha encantado o mundo com sua velocidade e habilidade. Desde então já tinha marcado alguns gols nas eliminatórias, chegando bem para a 4ª Copa da história do seu país. Hoje, Portugal foi para 2 vezes mais Copas com Cristiano do que sem ele, o que é uma estatística bizarra. Mas vamos falar desse time porque foi uma das melhores gerações que ele pegou em mundiais. A geração portuguesa, que tinha chegado à final da Euro pouco antes, contava com bons nomes, como Figo, Deco, Pauleta, Ricardo Carvalho, e o treinador era nada mais, nada menos do que o atual campeão do mundo, Felipão. Seu grupo no Mundial também não era difícil. Portugal enfrentaria Angola, que eu já citei. Além deles, pegaria o Irã e o México. E já que eu citei o primeiro jogo e a primeira vitória lá no começo, chegou a hora da gente falar desse segundo, que é uma marca bem interessante. No primeiro jogo, ele jogou mais na ponta direita e a partir do segundo, ele começou a ir mais pra ponta esquerda. Participou bem mais do jogo e jogou os 90. O Cristiano tinha aquela parada da velocidade, dos dribles, era um jogador muito difícil de ser marcado, tanto que o lateral do Irã saiu do jogo amarelado. Portugal abre o placar com Deco e aos 80, Figo sofre um pênalti e deixa Cristiano bater. Tá aí, o primeiro gol de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo. Dá pra dizer que é o primeiro de muitos? Não exatamente. No terceiro jogo contra o México, por ele apanhar demais, até como um controle, o Scolari decidiu por poupar ele não foi utilizado, Portugal venceu e assim terminou, que já estava classificado com 9 pontos. E pra você ver o quanto batiam nele, nas oitavas rolou a Batalha de Nuremberg contra a Holanda, que foi um dos jogos mais violentos da história das Copas. Incríveis 16 cartões amarelos e 4 vermelhos. O jogo com mais cartões da história das Copas do Mundo, em que Cristiano, óbvio que foi um dos alvos, se lesionou e saiu no primeiro tempo. Porém, Portugal se classificou com gol de Maniche. Não era o fim pro Ronaldo, ele se recupera e no jogo seguinte, nas quartas contra a Inglaterra, ele já estava no time titular de novo. Até aqui, avaliando a Copa dele, talvez ele não estava sendo tão impactante em números, mas ele era muito importante e o Felipão, pelo que a gente pode ver, não abria mão dele, ainda mais porque esse jogo tinha uma grande história por trás. Onde estava jogando o Cristiano? Em Manchester. A base da seleção inglesa tinha vários jogadores do Manchester, então era um jogo que ele era um dos maiores personagens. Portugal vinha com um time um tanto quanto mexido e a Inglaterra tinha um esquadrão impressionante, com o Cristiano sendo marcado por seu companheiro Gary Neville. O jogo mesmo acabou sendo um daqueles confrontos nervosos de Copa do Mundo. O grande momento, o momento mais lembrado, foi a polêmica entre o Cristiano e o Rooney. Polêmica essa que até meio que queimou ele com a imprensa inglesa por um tempo depois. Se liga. Em um lance envolvendo o Rooney e o zagueiro de Portugal, Cristiano foi correndo pedir sua expulsão pro árbitro e brigou muito com o inglês. Resultado foi que o Rooney foi expulso e Cristiano deu uma piscada no maior estilo Daverson pro banco de reservas, o que revoltou demais os ingleses. Essa história foi tão grande que foi algo que até o Ferguson teve que resolver na volta dos 2 atacantes pro United. Considerando que isso é Copa do Mundo e ele tava defendendo o país dele, eu acho mais que certo, não vou julgar ele aqui, faria o mesmo. Acabou que a partida foi pros pênaltis, Portugal foi convertendo, a Inglaterra perdeu e adivinha pra quem sobrou o último. O jovem atacante fez o gol que colocava Portugal na semifinal. O adversário, porém, era mais forte. A França, que tinha batido o Brasil.
Curioso fato que do outro lado tava o Zidane, que anos depois ia comandar o Cristiano para ganhar 3 Champions seguidas. Mas para isso falta. O que importa aqui é que o Zidane foi quem fez o gol da França, Portugal foi eliminada e no jogo de terceiro e quarto contra os donos da casa Alemanha, Portugal perdeu e terminou aquela Copa em quarto lugar. Resumindo, na sua primeira participação foram 6 jogos, 1 gol e 0 assistências, mas foi muito longe. E durante o vídeo eu vou tentar meio que ir avaliando como foi cada uma das Copas do Cristiano Ronaldo. E essa aqui eu vou dizer que foi positiva, os números não impactaram tanto, mas ele foi sim um jogador muito importante daquele Mundial. Vamos tentar dar uma nota de 0 a 10? Eu acho que eu posso classificar como uma nota 8 aqui. Vamos para a segunda participação então. Copa de 2010 na África do Sul. O robô estava mais consolidado, mas eram situações opostas do que foi a última. Por um lado, em clube estava voando, já tinha ganhado uma bola de ouro, uma Champions e já tinha chegado ao Real Madrid depois de dominar a Inglaterra mais e mais. Porém, em Portugal, não estava jogando lá essas coisas não. Em 2008, fez o total de 1 gol. E em 2009, fez mais 1. Ou seja, ele chegava na Copa jogando pela seleção nacional muito pior do que ele chegava em 2006, por exemplo. Questão de posicionamento. O Cristiano continuava um animal muito veloz, muito bom fisicamente jogando pelo lado do campo, mas aqui ele já não tinha mais aquela pressão do jovem, e sim de ter a responsabilidade de liderar esses caras. A outra geração também era bem melhor que essa, ainda tinha um Deco já mais velho, o Pepe estava no banco. Só que ofensivamente, o grande nome, e talvez o único, era justamente o Cristiano. As companhias não eram das melhores. Mentira, tinha o Liedson, jogava muito levezinho. Enfim, Portugal de Carlos Queiroz enfrentaria um grupo de certa forma tranquilo, mas tendo pela frente na terceira rodada um jogo contra o Brasil, então tinha que fazer pontos antes. E o Cristiano Ronaldo, que vinha de jogos ruins com a seleção, aqui fez mais um. Na estreia da Copa da África, um jogo de pouquíssimo destaque, um 0 a 0 contra a Costa do Marfim, bem ruim para um jogador desse tamanho. Sorte que para tentar quebrar esse jejum, o próximo adversário era a Coreia do Norte, então Portugal ia passear e foi o que aconteceu. Mesmo assim, os gols foram saindo e nada do Cristiano. Já tinha até dado uma assistência, mas estava 5 a 0 para os portugueses, nenhum gol dele. Até que aos mais de 40 ele fez o sexto. Gol cagado sim, mas foi o primeiro gol dele nessa Copa. Ainda deu tempo de sair mais um, 7 a 0 para Portugal no placar final, só que o chaveamento não ajudava muito eles. Porque ficando em segundo no grupo, enfrentaria a Espanha nas oitavas, que era a atual campeã da Euro e tinha um grupo bem forte. No jogo contra o nosso Brasil, precisava ganhar, Cristiano tentou, mas não foi possível. Nas oitavas de final, Portugal teria que enfrentar o time mais forte daquela Copa. Aí ficou difícil. Na verdade, vamos lá, a Espanha ganhou aquele jogo por 1 a 0, o Cristiano não fez nada demais, não se criou, só que foi um jogo de arbitragem meio questionável. Nosso personagem aqui não fez nada demais, não teve poder de decisão pra vencer, só que o gol do Davi Villa, se fosse hoje, acho que seria anulado. Se liga na linha, pra mim parece um pouco à frente. De qualquer forma, mesmo com menos jogos e consideravelmente uma Copa ruim, os números foram até melhores, 4 jogos, 1 gol e uma assistência. Porém, o desempenho foi bem abaixo. Dá pra sim considerar que a geração era bem pior, podia ter tido um poder de decisão um pouco maior, então eu vou dar uma nota 6 aqui, vai. E o próximo Mundial seria no Brasil, em 2014, com esperança lá em cima. Se em 2010 ele chegava bem, aqui ele chegava ainda melhor aos seus 29 anos. Vinha daquela temporada quase perfeita no Real Madrid, marcando 17 gols na Champions e quebrando o recorde. Muitos gols no time do Ancelotti. O principal problema é que chegava para o Mundial com um desgaste físico bem grande, uma sobrecarga muscular. De qualquer forma, era a Copa do Mundo, um torneio que só acontece de 4 em 4 anos, então ele ia se forçar a jogar, e o ciclo de Copa até aqui também foi bem emblemático, porque Portugal caiu para repescagem e enfrentaria a Suécia de Ibrahimovic valendo uma vaga no Brasil. No primeiro jogo, em Portugal, 1 a 0 o gol dele. Tinha aqui como visitante segurar esse resultado, mas aí foi um jogaço de bola. Eu amo esse jogo, pra mim um dos melhores jogos que eu já vi do Cristiano Ronaldo, é impressionante o que ele faz. Cristiano abre o placar, só que os suecos tinham o Zlatan Ibrahimovic, o cara empata e depois mete um golaço de falta. Dava pra acreditar que ele classificaria seu país e tiraria o melhor jogador do mundo do Mundial, mas ele não era o melhor jogador do mundo à toa. 2 gols, um hat-trick para classificar Portugal. Eu estou aqui e seu país estava classificado. Esse resultado mostrou o poder da liderança do CR7 e o peso dele para a seleção. Basicamente, se ele não decidisse, o time podia perder para times como a Suécia, ou times mais fracos na Copa. E eu podia parar de falar sobre essa Copa aqui, né, porque o resultado foi uma vergonha. Assim, tô enrolando para falar dos jogos, então eu vou trazer mais algumas curiosidades dessa Copa. Vocês lembram que Portugal se preparou em Campinas, no estádio da Ponte Preta? É engraçado lembrar dessas coisas, porque teve a Alemanha na Bahia, o Messi em São Januário, umas coisas aleatórias, mas que foi muito legal de ver. Tá, chega, vamos falar dos resultados. O grupo de Portugal tinha a fortíssima Alemanha, tinha Estados Unidos, tinha Gana, mas novamente o desempenho foi fraco. A geração também era fraca. Olhando a convocação, a gente pode citar qualidade em Pepe, João Moutinho, talvez um Nani, só que era de novo um abismo comparado ao nível do Cristiano.
E a estreia não foi muito animadora não. 4-0 para os alemães, show e hat-trick de Thomas Müller, Pepe sendo Pepe tomando um vermelho com o Gajo praticamente não aparecendo em campo. Pelo menos 0 caspa. Meme bem marcante dessa Copa esse. Pesada demais a derrota porque ferrava o saldo de gols e esse resultado ficou ainda pior na segunda partida. Contra os Estados Unidos, Nani abriu o placar, só que os americanos viraram o jogo. Portugal estava eliminada até que aos 50 Cristiano deu uma assistência perfeita pro Varela. Não foi um grande jogo dele, mas foi por conta desse belo passe que Portugal se manteve vivo. O problema é que contra a Gana tinha que golear ou torcer para a Alemanha golear ainda mais os Estados Unidos. O que acabou que não chegou nem perto de acontecer. Os portugueses até abrem o placar, sofrem um empate e já no final, Cristiano fez o gol da vitória. Que ele nem comemorou, até porque pela primeira vez e única em sua carreira, Portugal estava eliminada dessa fase de grupos. Por se tratar do melhor jogador do mundo, mesmo com a parte física em baixa, foi uma Copa bem broxante. Dá pra tratar como a pior até agora? Acho que sim, por ter 29 anos, pela fase que ele tava, tudo bem, tem a parte física, mas eu vou dar uma nota 4. Avançamos 4 anos para a Copa de 2018 e aqui o cenário muda um pouco. Não do Cristiano, que continua no Real, ganha mais bolas de ouro, vinha de uma temporada incrível, só que Portugal também melhorou. Mesmo não jogando a final devidamente, porque saiu machucado, o Ronaldo libertou Portugal. Foi o primeiro título da história do país. E o elenco também era melhor. Tinha Bruno Fernandes, tinha Bernardo Silva, mesmo que o Cristiano ainda fosse quem carregava. Diferente das outras Copas, com 33 anos, a função dele em campo começa a mudar, ele já era um pouco mais centralizado, o que se intensifica nos anos que foram passando. Ele jogava mais como um 9. Como eu falei, o time era melhor, se classificou melhor e no seu grupo tinha adversários consideravelmente fracos na época. O mais forte era a Espanha, que eles iam pegar logo na estreia. Grande time do grupo primeiro e depois jogos considerados mais tranquilos. E aqui, uma das maiores partidas individuais da carreira dele e o seu maior jogo em Copas do Mundo. Do outro lado, a Espanha era uma figurinha marcada, assim como a Inglaterra lá atrás, porque como foi com o Manchester United, ele conhecia muito dos jogadores da Espanha, jogava junto no Real Madrid e conhecia muito dos rivais que jogavam no Barcelona. Nesse baralho todo mundo se conhecia e o Cristiano era meio que o Zap, porque toda vez que a Espanha trucava, ele vinha e colava na testa dos caras. Logo no começo, avançou na área, sofreu pênalti, bateu e converteu. 1-0. Depois disso, a Espanha quis crescer, teve mais a posse de bola e empatou com o Diego Costa. 1-1. Aí o De Gea deu uma favorecida, ajudou nós aqui. Cristiano chutou uma falha ridícula do goleiro, o segundo dele 2-1. Mesmo num jogo frenético, a Espanha dominava as ações, virou o jogo com mais um do Diego Costa e um golaço do Nacho Fernandes. Não tinha jeito, só um milagre impediria a derrota de Portugal e o Cristiano foi lá e inventou um milagre. Aos mais de 40 minutos, a falta perfeita, a cobrança perfeita. Hat-trick dele, uma atuação impressionante, o melhor jogo da primeira rodada da Copa. O mundo olhou pro Cristiano Ronaldo, sem dúvidas, o melhor jogador do mundo naquele momento. Na verdade, oficialmente ele não ganhou a bola de ouro, mas vamos colocar ele como o jogador mais decisivo do mundo. Acho que dá pra deixar assim. E lembrando daquela época, é até engraçado um pouco a gente pensar, porque em questão de cobrança de falta, a gente tem uma lembrança grande do Cristiano, da pose, de quantos gols ele fez, só que naquele momento ele tinha uma porcentagem de acerto muito baixa. Acabou que ele acertou no melhor momento possível. Aquele hat-trick não só marcou tudo isso, mas também deu a sensação que não importava o nível do adversário. Parecia que daquela vez, assim como na Euro, dava pra tratar Portugal até como candidato. O segundo jogo era contra o Marrocos, importantíssimo para se classificar, e ele decidiu mais uma vez. Foi dele o gol de cabeça para garantir a vitória, até aqui uma Copa sem nenhum defeito dele individualmente, só que no terceiro jogo contra o Irã, um empate. Portugal poderia ter terminado como líder e o cara que tinha sido decisivo até aqui pode ser considerado o culpado disso, porque nesse jogo o Gajo de 33 anos perdeu um pênalti. 3 jogos, 4 gols, mesmo assim voando, só que nas oitavas pegou o Uruguai num show do Cavani. Pouco apareceu, foi muito bem marcado pelo Godin e pelo Gimenez e é meio inacreditável de dizer isso, mas é fato que o Cristiano Ronaldo não tem gols em mata-matas de Copa do Mundo. Individualmente foi sua melhor atuação, então tem que ser considerada positiva. 4 jogos, 4 gols, podia ter ido um pouco mais longe. Vamos ver o que vai acontecer em 2022. Depois disso, o ciclo foi um tanto quanto diferente, porque se em 14 e 18 ele veio de anos brilhantes em Madrid, esse entre Copas até 2022 foi marcado por primeiro a ida dele à Juventus, logo após o Mundial, e depois a saída para o Manchester United, clube que ele na Copa chegaria já com o pé fora. Antes de eu falar dessa Copa, eu vou parar aqui para pedir para você deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Sai bastante vídeo toda semana por aqui e eu tô trazendo bastante conteúdo sobre Copa do Mundo. Inclusive, eu posso fazer vídeos parecidos com esse sobre o Messi e eu tava querendo até fazer sobre o Ochoa. Deixa nos comentários se você acha uma boa. Enfim, vamos falar da Copa do Catar. No Mundial de 2022, onde aos 37 anos, Cristiano chegava em um momento bem ruim da carreira. Por que um momento ruim? Porque teve problemas pessoais e porque ele chega na Copa com vários problemas com o Ten Hag no seu clube. Tanto que no meio do Mundial ele sai do United. O melhor jogador dos últimos 20 anos estava muito mal.
Olhando para a convocação, o time português era impressionante, muitos nomes que podiam decidir, que podiam ser desequilibrantes, só que o capitão continuava sendo ele. Portugal quase passou um sufoco para se classificar, mas a Itália fez a boa. O elenco, mesmo tendo que passar pela repescagem, tinha vencido a Nations League alguns anos antes, então existia ainda experiência, por mais que o principal jogador estava nessa descendente nesse momento. Jogava fundamentalmente como um centroavante, mas a mobilidade dele já não estava lá essas coisas, tanto que na contribuição para jogadas já não estava sendo tão bom assim. Estreia contra a Gana, Cristiano marcou de pênalti e atingiu uma marca espetacular. O primeiro jogador a fazer gol em 5 diferentes edições da Copa do Mundo. Só que estava claro que o camisa 7 destoava um pouco do ritmo do time. Portugal sofreu para vencer aquele jogo, foi um 3-2 numa grande partida do Bruno Fernandes. E na segunda partida, o nome do país de novo foi o Bruno. 2 gols dele com o Ronaldo bem apagado. Parecia que alguma coisa estava acontecendo, ou foi só a idade batendo mesmo. No terceiro jogo, de novo, ele não foi bem, saiu até cedo do jogo e viu seu time perder para a Coreia do Sul. Portugal passou em primeiro, só que o Fernando Santos ia ter que fazer uma mudança. Ia ter que colocar o maior jogador da história do país no banco de reservas. As oitavas seriam contra a Suíça e o movimento de tirar o Cristiano podia ser bem mal visto, só que ele não foi nem de perto. Portugal, incrivelmente, fez um 6-1 nos suíços. E o cara que substituiu o pai, Gonçalo Ramos, meteu um hat-trick. A escolha foi acertada, o time melhorou sem a presença dele, que não estava num bom momento, até entrou no jogo, mas não marcou. E para as quartas de final, mais uma vez, ele ficaria de fora. O problema é que pegou a sensação Marrocos e bom, aqui não deu. 1-0 para os marroquinos, Cristiano entrou, mas não conseguiu mudar a partida, pela 5ª vez seguida ele estava eliminado de uma Copa do Mundo. E aquela, o que tudo indicava, era para ter sido a última, até pela reação dele na saída do campo. O choro parecia marcar o fim de um ciclo. Pra piorar, ele teve que ver seu maior rival sair como campeão no final. Parecia ser o fim dele, só que depois dessa Copa ele já jogou mais uma Euro e a gente vai ver ele nos Estados Unidos esse ano mais uma vez. Olha, dá pra jogar essa Copa como a pior, mas ele já tinha 37 anos, era impressionante só dele estar lá. E é mais impressionante ainda, com 41 anos, ele ir pra sexta. De novo, ele deve ser o titular da seleção portuguesa, porque mesmo depois de tudo, ano passado ele ainda decidiu uma Nations League. Se antes Portugal não tinha nenhum título, hoje ela já tem 3, muito graças a ele. E se antes só foram 3 participações em Copas do Mundo, agora estão indo pra 9ª. Talvez o jogador que mais teve o poder de mudar a história de um país. Por conta dele, Portugal deixou de ser uma nação qualquer e maior que qualquer título por conta do CR7, que a seleção passou a ser verdadeiramente respeitada e até temida no mundo inteiro. O jogador com mais gols na história de todas as seleções. Um líder, uma inspiração, momentos marcantes que pareciam impossíveis. Recordes atrás de recordes. E nesse ano, acima de tudo isso, a gente vai ver a melhor geração que Portugal já teve. De verdade, uma das favoritas, Vitinha, João Neves, Nuno Mendes, Bruno, esse time é bom demais. Pena que esses caras só estão com o Cristiano agora já mais velho, só que se ele ganha essa Copa com 41 anos, qual que é o tamanho que ele alcança? Reacende a briga com o Messi? Pra mim, em questão de tamanho, sim, porque ele pode até não ser tão decisivo quanto o Messi foi em 22, só que ele ganhando com Portugal é muito diferente do que você ganhar com a Argentina. Pra mim, Portugal é top 3 favoritas, pelo chaveamento pode rolar um Argentina e Portugal nas quartas, o que seria um embate assim que eu não consigo nem comentar aqui. Porém, para essa Copa de 22 eu vou dar uma nota 5, vai, por tudo que aconteceu. Agora vamos falar de alguns outros números que eu acho interessante terminar assim. Ao todo foram 5 Copas do Mundo, 22 partidas, 8 gols e 2 assistências. Tendo chegado mais longe em 2006 na Alemanha, quando foi até a semifinal. Nas outras Copas, caiu em todas as outras fases, grupos, oitavas e quartas. No contra, tem o fato de que em mata-mata ele nunca marcou um gol, seja na África, na Rússia ou no Catar. Pelo menos ele deve quebrar outro recorde, porque muito provavelmente ele vai conseguir marcar um gol e ser o primeiro jogador a marcar em 6 mundiais. A história do Cristiano no maior torneio de todo é de altos e baixos. Tem jogos individuais inacreditáveis, mas ao mesmo tempo ele acumula mais copas ruins do que boas. O que pode até ser justificado pelas companhias ruins que ele teve ao longo dos anos, e pela sexta e agora a última vez ele vai tentar conquistar o maior troféu possível. E se ele conseguir, o futebol agradece ainda mais o quão grande foi Cristiano Ronaldo.